Olá para todos, esse é o programa Papo Inteligente do portal ciência.org e hoje nós estamos aqui porque vamos discutir um assunto muito interessante, que é qual será o futuro e o limite da computação ou do processamento de dados aí. Temos aqui três colaboradores do portal Ciência hoje. O primeiro é o Bernardo Barlatti. O Bernardo ele fez ele trabalhou no Google um tempo, hoje ele trabalha no Twitter. Ele fez o curso de pós-graduação dele na Getúlio Vargas, com parceria com Harvard, aqui nos Estados Unidos. Embaixo temos o Cláudio Padilha. O Cláudio Padilha ele é bacharel e mestre em física pela USP. Ele é atualmente doutorando no programa de nanociências da Universidade Federal do ABC, trabalha com a área de pesquisa. E embaixo à direita temos o Luiz Felipe Mura. Ele é físico em reatores nucleares, trabalha no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da USP, dentro da USP, né? E é físico pela USP também. Meu nome é Rodolfo Iglesias, eu sou neurocientista pelo Albert Einstein College of Medicine, bacharel em biologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E estamos aqui hoje, vamos começar a discussão, e o assunto é muito interessante, porque a informática ela evoluiu num ritmo muito acelerado, seguindo à risca, ou às vezes até mesmo superando a lei de Moore. A lei de Moore, eu espero que vocês expliquem direito o que significa isso, mas apesar deste avanço constante, a frequência dos processadores estagnou há alguns anos. Que sentido que estagnou há alguns anos? É difícil você encontrar hoje em dia um processador que passe de 4 GHz de processamento, salvo raras exceções de CPUs que atuam aí de modo turbo ou como a gente chama de overclock, né? E a curiosidade das pessoas, contudo, está no motivo pelo qual essa estabilidade aconteceu. Por que que em torno de 3 GHz os processadores pararam de evoluir ou de ficar melhores, né? Afinal, seguindo os princípios que aprendemos na física, quanto maior a velocidade, mais rápido chega em algum lugar. Bem, aproveitando esse gancho, eu vou explicar para vocês aqui rapidinho uma história interessante, que é a história das gerações de computador. E hoje em dia, o computador ele é separado, essa história ela é separada em 4 gerações, né? Não sei se vocês conheceram os primeiros computadores, que eles eram feitos de circuitos eletrônicos e válvulas. Eles eram de uso extremamente restrito, provavelmente do exército, né? E eles pareciam alguma coisa assim. Muito pequenininho, digamos, na época, né? E o interessante é que esse primeiro computador, no canto esquerdo, ele é um computador de primeira geração e logo depois saiu de segunda geração, que já era considerado um computador portátil, que é o do lado direito. Então, ao seu lado direito você vê essa máquina que falaram que era extremamente pequena para você colocar no seu escritório, ocupava só o espaço de uma parede inteira, não tinha problema nenhum, dava para você ter, você podia calcular dados lá. Mas não demorou muito que surgiram os computadores de terceira geração, já com a ideia de circuitos integrados. Quem não lembra desses grandes computadores de circuitos integrados, né, que tiveram a diminuição de tamanho deles absurdamente, né, a maior capacidade de processamento, surgiu a ideia de bits, né, e no caso os transistores foram substituídos por circuitos bem menores. Então você vê eles já pequenininhos assim, né. Logo depois veio aí o que se chama da grande evolução dessas últimas 2, 3 décadas, que são os computadores que vieram da terceira geração até chegarem na quarta geração e a quinta geração de hoje em dia. Eu peguei o exemplo da Apple aqui, e uma das maiores discussões que você tem é que esses computadores, ninguém nem sabe como a história aconteceu, mas o mais interessante é que o poder de processamento deles aumentou tanto que dizem que se Neil Armstrong tivesse sentado na Lua hoje em dia, ele teria pegado o celular dele, ligado para a NASA, dado um tchauzinho, né,
E por que que eu falei disso? Porque um celular, hoje em dia, tem mais poder de processamento do que todos os computadores que a NASA tinha em 1959, quando mandaram os homens para a Lua. Então é bem legal, é, é uma coisa bem interessante que aconteceu aí nesse último século, no século passado, em relação aos computadores e a velocidade de informações, né? E Bernardo, o que que você pode dizer para as pessoas que usavam computadores antigamente, em relação ao que eles usam hoje em dia? Isso afetou de que forma as nossas vidas? Bom, ah, acho que é importante primeiro observar que hoje o computador ele já é parte da nossa vida. Esse computador que a gente vê todo dia, ele é vamos dizer, essa versão mais visível do computador, essa versão voltada para o mercado consumidor, né, que é um mercado que começou no mundo corporativo e agora está também na residência e, e também a migração para o celular. A grande questão, Rodolfo, acho que é importante observar que o computador nem sempre foi uma coisa amigável. Primeiro, o primeiro computador mesmo que você viu, o computador de cartão, o computador de corda, várias formas de calculadora. Às vezes você quer até dar uma olhada na tela aí, Rodolfo, que eu acho que tá meio estranho. É, Deu você uma deslocada mexeu na na tela. janela. Aí, Ops, voltou. voltou. Desculpa aí, Mais um pessoal. pouquinho para a esquerda. Mais Ou um para a pouquinho. direita. Tá? É. Então, eles não eram uma linguagem amigável, né? Você tinha que criar circuitos que entendessem o código binário e poucas pessoas tinham condição de entender aquilo, exigia pós-graduação. E ao mesmo tempo era super caro, o tempo de processamento era super devagar, e você mandava fazer uma conta, ia tomar café, voltava 2 dias depois para ver se a conta estava certa ou não. Mas com a chamada Lei de Moore, que é um dos fundadores da Intel, que previu alguns dias a profecia autorrealizável de que o número de transitores em um circuito integrado dobraria aproximadamente a cada 2 anos, a cada 18 meses. Então a gente viu aí uma explosão mesmo de potência, capacidade, diminuição do preço dos componentes. Mas mais importante é que cada vez menos necessário você ter uma pós-graduação em computação para você entender o negócio. Então a interface começou a ficar mais intuitiva e algumas pessoas começaram a pensar em metáforas para aproximar aquilo da vida real. Então, a ideia da área de trabalho, da lixeira, da pastinha, não existe uma pastinha, não existe uma lixeira, não existe uma área de trabalho. O que existe são metáforas para as pessoas entenderem aquilo. E cada vez mais agora você tem a metáfora do toque, do deslize. Não é à toa que a gente tem o jogo do Angry Bird, que você joga o passarinho para um lado, para o outro, só com um toque de dedo. Então, a ideia é tornar a interface cada vez mais invisível para a pessoa. Então, você hoje está usando o computador sem nem saber, entendeu? Então, a ideia é que o computador vai se tornar cada vez mais invisível, vai estar perto de você o tempo todo e você está toda hora interagindo com um sem ter mesmo a consciência disso. Olha, Cláudio, o Bernardo falou aí da lei de Morrow. O que que é essa lei? O que que ela preveu em relação aos computadores? Então, foi um cara chamado Alan Moore, né? Como ele bem falou, era um dos diretores, eu acho, fundadores da Intel. Ele simplesmente previu que o número de transistores, né? Os transistores são as unidades básicas que tem dentro do seu processador, né? Do seu computador, lá, o i7, o AMD, o que você tiver no seu computador. O número dessas unidades, desses transistores, ele dobra a cada 18 meses, né? E isso se deve basicamente ao fato de que os caras conseguem fazer transistores menores e fazer com que o processo de fabricação seja mais barato, entendeu? Então aí o cara consegue fazer um produto que é viável comercialmente, né? Com muito mais transistores. Tanto é que se você parar para pensar, o número de transistores aumentou assim vertiginosamente nos últimos 40 anos. A coisa eu vi um seminário outro dia de um professor aqui que ele estava falando de high performance computing, né? E aí ele colocou um mapa da região aqui da universidade, falando assim, olha, isso aqui seria tipo um computador dos anos 80, mais ou menos, né? Como se fosse uma foto dos transistores dele, né?
Então ele falou o seguinte, olha, se a gente fosse fazer uma comparação com uma coisa tipo 10 anos depois, o tamanho do mapa já teria se expandido de alguns quarteirões, uns 10 quarteirões de largura, para a cidade de São Paulo. Então você imagina a densidade, a quantidade de elementos que eles conseguiriam miniaturizar e colocar no mesmo espaço. Imagina a quantidade de informação que você tem num mapa de alguns quarteirões e a quantidade de informação que você tem no mapa de uma cidade, por exemplo. Quer dizer, muito mais coisa dentro da mesma área. Né? E depois de uma década era o mapa do mundo inteiro, praticamente. Então são bilhões e bilhões de pequenas maquinazinhas funcionando lá. Mas por que falaram por que estão falando que parece que a lei de Moore ela parou de se aplicar aos computadores atuais, Felipe? Parece que, de alguma forma, o desenvolvimento da tecnologia e de processamento dos computadores ela ficou estagnada entre 3 GHz e 4 GHz. Por que, de certa forma, isso vai contra a lei de Moore? Por que isso aconteceu? Não, isso não vai contra a lei de Moore. Bernardo, é a minha vez. Rodolfo, os computadores que estão no mercado de consumo, dos computadores que são usados para processamento de uma quantidade muito grande de informação, dentro do processamento de dados, do pessoal que calcula detalhes de um furacão, o pessoal que calcula alterações geológicas do planeta. Então, existem computadores usados para estudo, para ciência, onde o processamento é cada vez mais necessário. E também na indústria do cinema, que fabrica efeitos especiais, você pensar que a resolução da tela está aumentando cada vez mais, então cada pixel, cada frame de um filme hoje ocupa uma quantidade muito grande de dados, então para fazer efeitos especiais consome cada vez mais processamento. Então existem nichos da indústria, de várias indústrias, que precisam do processamento melhor. Para a indústria de consumo, que é o que a gente vê todo dia, não há tanta demanda para mais processamento do que tem hoje. Na verdade, a demanda está diminuindo. Você está cada vez mais delegando processamento para o data center do mundo inteiro, o que o pessoal chama de nuvem, né, entre aspas. Então você passa a utilizar softwares que estão hospedados em outros computadores. Então a ideia é tornar o computador cada vez mais uma commodity, baratear. O próprio celular mesmo exige muito menos processamento do que um computador normal, pela quantidade de tela que tem. Então, está indo para um caminho de otimização dos recursos que tem. Bem, eu sou leigo em computador, pelo menos nessa parte de física quântica e que for, né? Mas, basicamente, o que me assusta é esse fato de que um celular, hoje em dia, um smartphone, né, um celular inteligente, ele consideravelmente tem mais poder de processamento do que os computadores que foram usados da NASA para ir para a Lua, né? Rodolfo, tem uma coisa que, se você for ver lá os detalhes do módulo espacial, ele tinha menor poder de processamento do que uma calculadora que você encontra para vender lá no camelô hoje em dia. Então a coisa é muito gritante, a diferença, realmente, né? Isso é uma questão interessante, porque muitas pessoas ficam pensando que é por causa dos computadores hoje que nós vamos conseguir fazer coisas incríveis, né? E você vê uma coisa incrível que foi feita com um nível de processamento bem menor do que a gente tem hoje em dia. Né? Então, a que ponto você acha que essa tecnologia, no caso, esse avanço tecnológico aí, vai afetar as descobertas da ciência aí nos próximos anos? No caso, tem alguma coisa sendo desenvolvida, tem algum tipo de computador sendo desenvolvido que pode realmente revolucionar o desenvolvimento científico, Felipe? Tem, mas antes eu queria só voltar um assunto. Na verdade, a lei de Moore ela ainda não foi violada. Não foi violada? Não foi violada. Na verdade, o que aconteceu é que a gente passou a distribuir a informação em vários chips, né? O que a gente chama de multiprocessamento. Então, o chip em si, ele continua seguindo a lei de Moore, né? Só que a alternativa que a gente achou é você usar o multiprocessamento. Então, tem esses dual core, quad core, six core. Então, isso
sim é que está fazendo com que você tenha um ganho na velocidade de processamento. Não é que não é bem o caso de uma demanda tal. Os computadores mais poderosos, eles ainda seguem a lei de Moore. O que você está fazendo agora é que você tem que decidir para onde você vai mandar a sua informação. Então, o processamento ele tem que ter uma ordem agora. A gente está nessa fase de... Isso aí que você está falando, Felipe, é interessante porque você falou do quad-core, do dual-core, isso aí são coisas que as pessoas encontram na casa, você compra no supermercado, né? Se você for ver um computador de pesquisa, cara, tipo, tem computadores que a gente usa aqui que tem mais de 1000 processadores, né? Então, não é só a questão do computador ser mais possante, você também tem toda uma arquitetura que você tem que fazer escrever o seu programa de maneira que ele consiga distribuir bem as tarefas que vão ser otimizadas, né? Então você vai fazer uma soma lá. Você pode quebrar essa soma em 1000 pedacinhos, somar cada pedacinho separado e trazer de volta e juntar tudo no resultado final. Exatamente. Né? Mas a coisa tem que ser bem feita, porque se o cara faz um código que sobrecarrega um dos processadores, os outros todos vão ficar esperando a resposta daquele. Aí tem queda de performance por causa da comunicação, por causa de uma série de motivos que não foi bem balanceado ou a resolução do problema, entendeu? Então parece que a problemática de desenvolver esses softwares aí, pelo que eu li a respeito da geração 1 e 2 de computadores, você tinha que programar o computador toda vez que você fosse usar ele. Então, dependendo da função, né, são computadores simples que faziam cálculos simples, né? Você tinha que programar eles toda vez que você fosse usá-los. Agora, você já tem softwares que são programados para usar, no caso, o poder específico de cada região específica da sua máquina, né? Isso deve ter sido um passo bem complicado quando lançaram os primeiros dual cores, né? Os quad-cores, hoje em dia tem até 6 cores. Mas eu fico imaginando, como é que você faz isso para um computador que você falou que tem quantos? 1000 e... Mais 1500, tem um que a gente usa aqui no grupo. Tem outros, tem muitos. Fora do Brasil tem uns que tem 5.000, 10.000, 100.000 cores. Mas né? Coisa de louco, assim. Quem desenvolve os softwares que são usados por essas máquinas? Então, isso aí é que não são computadores usados para fins comerciais, ou ninguém vai lá abrir o Word, por exemplo, naquele computador, né? O cara vai fazer que nem o Bernardo estava falando, vai fazer a dinâmica do furacão, vai estudar... Eu, por exemplo, eu estudo interações entre átomos, né? Resolvo um monte de conta lá para entender se eu vou ter um defeito no cristal, se o cristal transporta ou não eletricidade de um lado para o outro, coisas desse tipo. Então, são problemas bem pesados, assim. Imagina você calcular a interação de N corpos, todos interagindo com todos. Né? Se você tem muitos corpos, né, muitos elétrons, muitos prótons, no caso do meu trabalho, a coisa fica realmente complicada, entendeu? Tem contas que geralmente eu uso 250 processadores, 120 processadores, e demora, que nem vocês estavam falando aí, demora dias para ficar pronto às vezes, né? Porque são problemas pesados. Então, o cara que usa esse computador, ele vai usar um software que foi específico, escrito para trabalhar, para distribuir as tarefas de maneira otimizada nesse computador. Então, basicamente, são softwares escritos pela comunidade científica, né? Entendi. Olha, pessoal, vamos tirar um intervalozinho aqui de 2 minutos, tá? Eu quero que vocês falem se existe alguma tecnologia que está sendo criada agora que vai passar essa ideia de processamento aí de 4 ou 3 GHz, mas 2 minutinhos, segura aí, a gente já volta. Aí pessoal, estamos de volta. Novamente, lembrando, isso aqui é o Papo Inteligente, é um programa oferecido pelo portal ciência.org, onde nós tentamos discutir assuntos interessantes aí relacionados com a ciência. Hoje a gente está discutindo o futuro da computação. E uma coisa que surgiu, que eu estava lendo aqui, olha, Luiz Felipe, em relação às altas temperaturas, baixas frequências e capacidade de comunicação entre módulos de computadores. Eu não entendo muito o que significa isso, mas parece que, por mais que você tenha altíssima quantidade de CPUs em uma máquina, né, em um computador, vamos supor que ele falou aí que tem 1000, você ainda é limitado por fatores que não são necessariamente relacionados à velocidade dos cores da máquina, né?
que seria as redes. Até que ponto que isso limitaria o uso, essa estratégia de colocar vários CPUs em uma máquina, colocar vários cores em uma máquina para aumentar a velocidade dela? Até que ponto que isso atrapalha? E aí, se você puder já dar uma ligada aí o que pode acontecer para contornar isso? Bom, eu até recomendo o Cláudio começar explicando isso aí, né? Como é que funcionam as ligações entre esses multicores atualmente, né? Uhum. Aí eu já falo sobre qual é a solução que eles estão dando para o futuro. Ó, por exemplo, eu acho que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar a transmissão, né, de um computador que está sendo montado para o meu orientador, né, um cluster, né, que basicamente são vários computadores, que é aquele formato, você põe uma blade, uma lâmina, aí tem vários processadores, aí você põe outro, vai empilhando os computadores, né. E para você ligar isso aí, para eles falarem entre si, você tem que ter duas redes, na verdade. Você põe uma rede do tipo TCP/IP, uma LAN mesmo, que nem a gente tem aqui no escritório, na sua casa, e você põe uma outra rede, que geralmente, acho que hoje em dia é mais usada, é InfiniBand, que é uma rede de alta capacidade para você só trocar informação de um computador para o outro, né, de um nó de processamento, onde cada nó vai ter vários cores, né? Esses caras têm que ficar mandando informação sem parar pela rede. A rede que a gente tem normal não é rápida o suficiente. Então os caras põem essa outra rede InfiniBand aí, justamente para acelerar a troca de informações, né? Porque a conversa entre os processadores acaba se tornando um problema se você tiver muitos agentes envolvidos, muitos processadores, né? Tem até uma regrinha mais ou menos que fala que o ganho em tempo que você vai ter se você colocar mais processadores, né, para N processadores, ele vai com 1 sobre N, então vai chegar uma hora que você colocar mais um ou outro processador, não vai mudar muito o teu ganho, então não vai valer a pena comercialmente, né? E falar de comercialmente, né, um computador desse, qual que é o tamanho dele? Tamanho? Você fala volume dele, assim? Ele é da ordem e o tamanho dos primeiros computadores, né? Geralmente ele é bem grande, assim, cheio de gavetas. Ó, você vai num data center, assim, cada cluster que os caras montam lá, são vários deles nozinhos enfileirados, é o tamanho de uma geladeira grande, assim, entendeu? Então, você abre a porta na frente, assim, você mexe, lá puxa um computador para fora, põe de volta. É bem legal de ver, é bem sci-fi, assim. Mas como o Neil Armstrong disse, a tendência é essa daqui, né? Então, o que exatamente está acontecendo? Acho que o Bernardo pode falar um pouco a respeito disso, Bernardo. As pessoas hoje, eles não querem mais grandes máquinas. Eu, particularmente, eu adoro computadores grandes, né? Eu quero construir um computador que tem uma torre gigantesca, eu quero construir um computador que tem 2 monitores gigantescos, e se eu puder ter até 3, 4 teclados, eu quero ter 2 mouses. Eu gosto de quantidade, mas parece que não é isso que o mundo quer hoje em dia, né? Existe aí um fenômeno que extrapola a computação, tá? Você tem que entender que existe um fenômeno social, um fenômeno econômico envolvido aí, principalmente nessa parte de celulares. Se você parar para pensar que o mundo tem 7 bilhões de pessoas, ainda tem 5 pessoas fora da internet, sem computador, e aí, nos próximos 10 anos, 2 bilhões de pessoas vão entrar na internet pela primeira vez, e o primeiro computador dela vai ser um celular, não necessariamente um smartphone. Então você já está vendo aí um tipo de transformação que envolve esse tipo de tecnologia. Então nem sempre a evolução tecnológica segue de forma linear essa questão do processamento, a questão de qualidade, a questão de preço. Muitas vezes ela está num caminho inesperado porque ela encontra uma barreira. Em geral, é uma barreira econômica, uma barreira social. Então, você tem países subsaarianos que ainda não têm a estrutura de energia elétrica como nós temos, ou como tem nos países mais industrializados, mas que, com a implementação de algumas antenas, você já consegue conectar diversas cidades isoladas e fazer uma revolução que a gente ainda não consegue prever exatamente como vai ser. Então, é meio que uma evolução pela beirada, entre aspas, assim, que a gente ainda não tem como prever. E ainda falando da lei de Moore, assim, o celular ele é muito melhor que um computador, né, de mesa. Então, às vezes, o processamento não aumenta, mas o tamanho do chip diminui consideravelmente.
Então, e cada vez mais tem pessoal pensando como é que eu vou encaixar cada vez mais peça dentro de um pedaço cada vez menor. Então, imagina a quantidade de coisa que tem aqui dentro. Quando você abrir peça por peça, você fica surpreso que ele tem praticamente os mesmos componentes que os grandes computadores têm. E às vezes quase na mesma proporção. Então acho que é interessante observar esse fenômeno que ultrapassa apenas a computação em si. Isso vai para armazenamento de dados também, né? O armazenamento de dados, antigamente eram aqueles disquetes desse tamanho, depois mudaram para aqueles menorzinhos, aí vieram CDs, começaram a diminuir o tamanho dos CDs. Hoje em dia a gente tem um cartãozinho pendrive, eu nem sei se eu tenho aqui algum, que você coloca gigabytes de informação num negocinho desse tamanho, né? A densidade de informação aumentou muito, porque quando você vai gravar uma coisa, por exemplo, num disquete, o que você faz? Você tem um trecho lá que tem partículas magnéticas. Aí você faz uma operação de leitura nele, você orienta essas partículas, então vai ter uma magnetização, né? Então, por exemplo, um sítio que está magnetizado é um bit 1 e um que não está é um bit 0. O que aconteceu é que eles conseguiram diminuir o tamanho desse sítio muito, muito mesmo. É impressionante, né? No caso de mídias magnéticas, no caso de CD, DVD, é simplesmente um pontinho que é queimado ou muda a fase do material, muda a estrutura do material, ele fica com uma reflexividade diferente. Mas basicamente é a mesma ideia, você diminui o tamanho do lugar onde você está gravando a informação. Então um bit ocupa muito menos espaço hoje em dia do que ocupava 10 anos atrás. E assim, pensando em tamanho, né, eu ouvi uma coisa que se chama de computador quântico hoje em dia. Será que o início desse computador quântico vai seguir o mesmo início dos computadores de geração 1, que a gente teve gigantescos, ou ele vai ser pequenininho? O que é exatamente um computador quântico e qual que é o limite de processamento dele? Felipe, você sabe alguma coisa a respeito disso? Olha, eu dei uma estudada. Isso é um assunto bem complexo, tá? Porque quando você fala de quântica, né? O Cláudio também deve ter sofrido um pouco isso. Quando você fala de quântica, as coisas não são mais intuitivas de jeito nenhum. Nada é mais intuitivo. Então, é o seguinte, quando você está falando de computador quântico, antigamente você falava de bits, né? Bit, o que é? É um 0 ou 1. É um sim ou um não. Certo? Que é como os nossos computadores funcionam. Né? É como os nossos computadores funcionam. Tá? Isso. Como os computadores agora funcionam, né? Quando você está falando no computador quântico, você não está falando mais de sims e de nãos. Nem de zeros e uns. Você está falando de um estado que pode estar entre 0 e 1. Então você está falando de probabilidades. Exatamente. Você não está mais falando de sim e não. Você está falando de probabilidade de ser um não e probabilidade de ser um sim. E o que é interessante nisso? A gente está falando de miniaturização, mas existe um limite para miniaturização, certo? Como o Cláudio estava falando, que você pode ter fuga de cargas, conforme você vai reduzindo um determinado material, e você pula para um outro material, reduz. Você vai tentando fazer um transistor cada vez mais baixo. Mas a ideia é que menor, né? O elétron ele não fica exatamente andando onde você gostaria. Você tem tipo um fio lá dentro do teu processador, uma região que o elétron deveria andar, e ele pula, porque o fio ficou muito pequeno, basicamente, né? Basicamente, né? A ponte ficou muito pequena e o elétron não consegue mais passar dessa ponte. Ele pode cair no caminho. Você não consegue controlar, né? Mas quando você fala de física quântica envolvida com computadores, então a gente sabe que hoje em dia, pelo menos ao nível de conhecimento humano, até mesmo de teorias criadas há séculos passados, o que você tem de maior velocidade de informação, que é a luz, é a velocidade da luz, né? Exatamente. Então, você está falando para mim que a gente vai desenvolver um computador que o limite de informação, de velocidade de processamento de informação dele vai ser a velocidade da luz. Então. Isso assim, aí é complexo, cara. Isso é muito complexo falar assim que vai ser vai ser a velocidade da luz. Mas basicamente o que acontece é o seguinte: existem várias formas de fazer um computador quântico, né?
mas a que eu dei uma estudada mais a fundo seria o seguinte: você tem um estado que você chama de spin, né? Então o elétron ele tem um spin. Só que o elétron ele pode estar no spin para cima, pode estar no spin para baixo, ou ele pode estar num estado que é o spin para baixo e para cima ao mesmo tempo. Esse é o grande porém dos computadores quânticos, né? E para fazer a leitura disso, para fazer o processamento disso, você tem que usar uma onda eletromagnética. E a resposta que você vai ter, então, essa onda eletromagnética e o campo magnético envolvido vai se comportar de uma forma conforme o spin desse elétron tiver, certo? E o que vai acontecer? Como essa leitura, primeiro, é na velocidade da luz, né, que é uma onda eletromagnética, ela se propaga na velocidade da luz. Segundo, você vai conseguir fazer uma leitura de todo o seu sistema de uma vez só. Então não é assim, um byte processa um byte para processar outro byte para processar outro byte. Não, hoje em dia, isso vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Então aquilo que você processava não vai mais ser processado, ele vai ser instantâneo. Entendeu? Vai ser, ou seja, você vai violar a lei de Moore de uma forma. Você vai ganhar centenas de milhares de vezes ganho em processamento. E quanto tempo você acha que isso vai demorar para chegar aí para o povo, para a população? Olha, eu estava lendo aqui num site chamado Envisioning Tech, que é, vamos dizer, instituindo tecnologia no futuro. Eles estão avaliando que o Molecular Assembler, vamos dizer, uma montadora molecular, que é a capacidade de você manipular reações químicas por meio de posicionamento de moléculas, de conseguir alterar os próprios átomos, está previsto algo para 2030. E os chamados nanowires, que seriam os fios de espessura de um nano de diâmetro, algo para 2050. Então, essa é as perspectivas dessa tecnologia está disponível para a gente. Chegar no mercado, então. Chegar no mercado. Porque... eu estou pensando assim, para as pessoas que ainda não se acomodaram com os computadores atuais, eu digo para os mais velhos, que não estão acostumados com os softwares, computadores atuais, esperem o que está aguardando por vocês. Eu quero só ver o que vai vir de tecnologia por aí. Mas aguarda um pouquinho, vamos tirar 2 minutinhos, a gente já volta, segura aí. Pessoal, estamos de volta, né? Interessante o assunto que a gente está discutindo em relação aos computadores quânticos aí, que parece que em 30 anos, no máximo, não sei se é no máximo, se é no mínimo, né? Entre 30 e 50 anos a gente vai estar aí vivenciando um novo tipo de computadores, né? Agora, quando você fala de um computador que pode trabalhar com probabilidades e a velocidade de informações é tão rápida, você volta àquele assunto super interessante que é quanto de informação que o nosso cérebro consegue processar. Será que vale a pena você ter uma máquina que processa tanta informação tão rápida se o nosso cérebro não vai conseguir acompanhar esse tipo de processamento? Será que isso vai gerar um novo tipo de evolução no nosso cérebro? Será que isso vai ser usado para coisas extremamente específicas, né? Como que você acha que tipo de tecnologia seria adaptada? Quanto custaria uma máquina dessa? São perguntas muito interessantes aí, né? O que você acha aí, Felipe? Olha, na verdade, eu acho que quanto mais a gente evolui no processamento, mais a gente cria coisas que demandam esse processamento, né? Então, antigamente você estava lá jogando no Atari e aquilo parecia fenomenal. Agora você joga aí um Battlefield 4 que acha que você está dentro da guerra mesmo. Então, no meu ponto de vista, esse computador quântico ele vem para agregar principalmente a ciência, num primeiro momento. Porque
Eu mesmo tem casos que, assim como o Cláudio, a gente coloca para rodar o nosso programa e para fazer uma simulação. E eu preciso fazer uma simulação, por exemplo, de um reator nuclear. Pô, você está simulando uma coisa real e é um processamento enorme. Então, quanto mais a gente consegue de processamento, mais a gente vislumbra tornar aquilo exatamente como é que é o real. Entendeu? Por enquanto, você tem um reator nuclear, a gente simula só uma fração do que acontece ali. Você faz aproximações, né? Exatamente, você tem que fazer aproximações, você tem que usar o seu conhecimento de estatística para tentar fazer uma comparação. Olha, o que eu consegui aqui no meu cálculo vai dizer que o real é desse jeito, mas o meu cálculo não é perfeitamente real. Então, conforme a gente for conseguindo aumentar essa velocidade de processamento, a gente vai acabar forçando os nossos programas que a gente usa a ser mais parecido com um real de verdade, assim como nos jogos. Antigamente era um carinha ali 2D andando, atirando, agora parece que você está dentro do jogo. Então o que você está querendo dizer é que na verdade existe uma demanda para que esse tipo de tecnologia seja desenvolvida. Não é necessariamente. E é enorme. Também existe uma outra explicação que a gente ainda não está prevendo, mas existem grandes problemas no mundo que a gente ainda não tem capacidade de pegar todos os dados. Então, por exemplo, acho que o exemplo mais clássico que a gente pode pensar, o aquecimento global, que é um debate interminável, a gente ainda não consegue processar todas as informações do planeta, da atmosfera, dos oceanos, das correntes marítimas, e conseguir chegar numa conclusão. Ou então, epidemias, como é que o vírus se espalha, a gente também não tem hoje recurso para processar uma quantidade. Então, com o recurso que a gente tem hoje, a gente não consegue enxergar um padrão que nos ajude a tomar uma decisão e reverter alguma coisa que possa estar nos causando um prejuízo. Ou então, migrações de pessoas, ou então desmatamento. Na verdade, generalizando o que você está falando, a ciência, a humanidade ainda está demandando processamento. Não é... A gente está pequeno nisso, né? O ser humano está engatinhando nisso, na verdade. E depois disso? E depois... Sem contar na parte da medicina, né? Como é que a gente vai processar todos os DNAs de todos os seres vivos, a ponto de descobrir aplicações praticamente imprevisíveis, né? Imagina uma combinação de DNA no número de seres vivos que a gente tem para poder produzir uma molécula que vai curar uma doença. E hoje é impossível você processar e combinar tanta informação assim. O DNA humano, por exemplo, se você quiser rastrear todas as bases nitrogenadas dele, se você for pensar nisso, por exemplo, o processo do genoma humano demorou quase 10 anos para ser concluído, né? Então pensa só. Tem estruturas dentro do corpo humano, por exemplo, uma proteína, né? A proteína tem ordem de milhares de átomos que a gente simplesmente tem que fazer diversas aproximações para você saber como é que ela interage com outras moléculas, como é que ela vai estar se ela for colocada no meio aquoso, entendeu? Então as pessoas fazem, pelo menos na minha área, faz o seguinte: pega um conjunto de átomos e transforma num elemento, sei lá, numa alfa-hélice, numa beta-hélice, não sei o que, tem os nomes lá, eu não sei direito, mas pega estruturas inteiras e transforma numa coisa só. E aí você estuda como é que tem o folding da proteína, né? Mas como ela se comporta, como ela dobra. Sim. Exatamente, né? Então, por quê? Porque é um problema de N corpos, de novo, né? São milhares de átomos interagindo com milhares de átomos, e cada átomo tem vários elétrons. É uma coisa bem complicada de você fazer exatamente próximo da realidade, é muita aproximação. Então a demanda é real, cara, tem muita demanda para processamento de alto desempenho. Tanto é que se você for ver hoje em dia, tem até rankings de supercomputadores. Tem um site que é o top500.org. Aí você dá uma olhada lá, você vai ver que os primeiros da fila são computadores com centenas de milhares de núcleos, né? Agora, e é só para pesquisa. Você está falando de uma demanda científica, né? Eu vou falar de uma demanda social, que é uma coisa muito interessante. Eu experienciei isso. Eu acredito que todo mundo experienciou. Quando eu tinha um computador que era o 486, na época, em 1900 e bolinha, esse 486 era uma máquina super rápida na época. E eu achava realmente a máquina super rápida. Um ano depois,
com aquela máquina. Em algum momento eu cheguei a usar uma outra máquina. Eu já não queria mais o Pentium, né? Eu já não queria mais brincar com o meu 486. E a mesma coisa aconteceu com o Pentium quando surgiu o outro Pentium e por aí em diante. Hoje eu tenho um computador aqui legal pra caramba, tem 6 cores e um monte de RAM. Eu simplesmente não consigo usar nenhuma outra máquina que seja inferior do que a minha. Essa é uma demanda social minha. Você fica irritado, né, com a lerdeza do computador. Eu fico irritado, eu me sinto incomodado por isso, né? E eu acho que isso é uma coisa que está acontecendo hoje no mundo, com todo mundo. Você acha que tem... eu não sei qual que é a reação de uma pessoa que acabou de ter contato com computadores, né? Mas o que você acha, Bernardo? Olha, existe um programa chamado A Hole in the Wall, um buraco na parede. Você vai achar bastante interessante isso, Rodolfo, que é um professor indiano que ele tem essa crença de que se você simplesmente colocar um computador, por mais velho que ele seja, numa comunidade carente, as pessoas simplesmente vão aprender a usar. E ele comprovou isso levando para a comunidade mais carente que existe na Índia, abriu um buraco na parede, colocou um monitor bem velho mesmo, ali, um teclado e aquela bolinha que você arrasta para um lado e para o outro. Não é o mouse em si, é só a bolinha do mouse. E colocou um programa que, se eu não me engano, era sobre moléculas, como é que você combinava moléculas entre si. E não ensinou ninguém a usar. Deixou lá, ligou o computador numa bateria de carro e voltou lá um mês depois. E aí, quando ele voltou, ele ficou surpreso que as crianças estavam aglomeradas uma com as outras, não tinha outro software, não tinha internet, não tinha joguinho, não tinha paciência. E elas estavam discutindo entre elas conceitos que elas nunca aprenderiam na escola que tinham lá. Então, a gente também não pode subestimar a capacidade humana. Essa mesma adaptabilidade psicológica que você mencionou, ela existe por outro lado também. Então, a gente não pode subestimar a capacidade que um pequeno processamento pode ter numa comunidade que não tem nada. Hoje, os computadores nos países subsaarianos são remontados de peças que ainda funcionam, de computadores, e eles vão recombinando aquilo num processo eterno de readaptação. Então, esse efeito psicológico ele tem os dois lados, né? A gente que está num ambiente, vamos dizer, confortável, assim, de ter acesso às coisas, do ponto de vista econômico, a gente não pode subestimar o poder que um pequeno processamento pode ter numa comunidade e tudo mais. Olha, muito legal. Eu agradeço muito pela participação de todo mundo. A gente já está tendo que terminar o programa, tá? Esse aqui é o Papo Inteligente. Nós estamos discutindo agora as grandes perguntas da ciência. Nós vamos varrer quase todas as perguntas, que incluem: estamos sozinhos no universo? Por que os seres humanos têm tão poucos genes? O que é uma bomba nuclear? O que significa evolução? E por aí vai. Nós vamos discutir isso de acordo com o decorrer dos programas aí. Por favor, todas as terças-feiras, a partir das 9 horas da noite, horário de Brasília, venham assistir a gente. Mandem e-mails para portalciência@outlook.com, tá? Podem mandar perguntas, discussões. A semana passada nós discutimos grande parte das perguntas que vocês enviaram, tá? Inclusive perguntas ao vivo. E estaremos fazendo isso de vez em quando. Agradeço ao Bernardo por ter participado, ao Cláudio Padilha por ter participado e ao Luiz Felipe também. Valeu. Muito obrigado. Esse aqui é o Portal Ciência, Papo Inteligente. Até semana que vem. Um abraço. Falou!